Já imaginou se existisse uma solução natural para melhorar a fertilidade e também dar resistência à planta contra estresses ambientais? Saiba que essa solução existe e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre ela. Olá, aqui é o Estácio da Biome for All e hoje nós vamos falar sobre uma macromolécula chamada de hexapolissacarídeo. De início o nome pode assustar um pouco, mas fique tranquilo que eu vou lhe explicar de uma forma simplificada como essa molécula pode lhe ajudar a melhorar a sua lavoura. Primeiro vamos começar respondendo a pergunta: o que é um hexapolissacarídeo? Se nós separarmos o seu nome, nós vamos ver o seguinte, que hexo vem de externo, poli são muitos e sacarídeos, que significa açúcares. Dessa forma, são várias moléculas de açúcares ligadas entre si e acumuladas no lado de fora das células produtoras. Eles podem ser produzidos por fungos e bactérias. E existe uma ampla quantidade de grupos e espécies que são capazes de sintetizar essa macromolécula. O termo hexapolissacarídeo é comumente abreviado como EPS. E por isso que daqui para frente eu vou chamá-lo de EPS para facilitar a nossa conversa. Como já falamos, o EPS é acumulado no lado de fora de células de fungos e bactérias. Em um grosso modo, parece como uma gelatina que se forma fora das células e é rica em açúcares. Dessa forma, a presença de micro-organismos produtores de EPS no solo é uma alternativa promissora e sustentável para aumentar a produtividade das lavouras de modo econômico e responsável. Os EPS possuem diversas funções e papéis que ajudam no crescimento das plantas e ao longo desse vídeo nós vamos falar sobre elas, para que você tenha um maior entendimento desses benefícios. Agora que entendemos o que é um EPS, é importante deixar claro que eles são produzidos por micro-organismos e que não estamos falando de um produto de EPS para aplicar no solo. E a forma de ter a presença do EPS na lavoura é ter uma microbiota que possui diversas espécies que produzam essa macromolécula. É importante ressaltar também que diferentes grupos de micro-organismos geram EPS com características e composições diferentes. E isso é bem interessante se pensarmos em termos um ambiente diverso na produção de moléculas. As bactérias são importantes produtoras de EPS, sendo que muitas espécies foram estudadas e são consideradas boas produtoras de EPS. Podemos citar alguns gêneros já conhecidos por vocês que são capazes de produzir EPS. E são eles o Azospirillum, o Rhizobium e Pseudomonas. E alguns fungos arbusculares também produzem esse EPS. Vale ressaltar que o uso de alguns defensivos, biocidas e fertilizantes químicos podem afetar negativamente a composição da microbiota do solo, fazendo com que algumas espécies de bactérias e fungos produtores de EPS deixem de existir ou diminuam a sua população no solo. E por isso, para pensarmos em manter um solo rico em EPS, deve-se levar em conta micro-organismos produtores de EPS na microbiota. E isso está ligado a uma abordagem mais ampla que leva em consideração o manejo que deve ser empregado. E aí você pode me perguntar: certo, Estácio, já entendi o que são esses EPS, mas o que de fato eles podem me beneficiar na lavoura? Então vamos lá. Como o EPS se encontra no exterior das células, eles agem como uma forma de capa, de manto, protegendo esses micro-organismos. E isso pode ajudar os micro-organismos e plantas a se adaptarem a estresses ambientais do solo. Por exemplo, os rizóbios, que vivem em simbiose com as plantas e secretam EPS. Isso garante com que, em momentos de seca e estresses de alta salinidade, a planta sofra menos estresse oxidativo. Isso porque ele se encontra em contato direto com as raízes da planta. E essa capa, manto protetor, sobre as células são chamadas de biofilme. O biofilme são grandes comunidades de bactérias com alto grau de organização.
É como se fossem cidades inteiras de bactérias conversando uma com as outras, e isso tudo no solo. O biofilme é um dos exemplos de interações microbianas que são de suma importância para o desenvolvimento vegetal. E esse biofilme é basicamente formado pelos EPS, que gera em torno de 90% da sua composição. Os EPS interagem fora da célula, possibilitando relações sinérgicas entre diversos organismos e a rizosfera. E se isso ainda não fosse um bastante, aqui vai mais uma. Os EPS também são capazes de melhorar a qualidade do solo. Eles promovem a formação de agregados no solo e, graças às suas propriedades físicas de aderência, lembrando aquilo que eu já falei para vocês antes, que eles formam uma espécie de gelatina de açúcares, pois bem, isso melhora a porosidade e a capacidade de retenção de águas e nutrientes no solo. E com esses poros, esses nutrientes e água atingem as camadas mais profundas do solo, se tornando melhor absorvido pelas plantas. E isso ajuda muito. Existem muitos casos que os nutrientes são lixiviados, ou seja, carregados pela água. E com a presença de EPS, eles tendem a ficar ligados no EPS e biofilme, não sendo levados pela água. E isso garante que as plantas tenham acesso a uma maior quantidade de nutrientes, o que contribui para o seu desenvolvimento tanto radicular quanto aéreo. E você sabe o que isso significa, É produtividade e melhor uso dos nutrientes. Agora eu quero mostrar para você, aqui ao lado, uma imagem tirada de um microscópio eletrônico, que aumenta em milhares de vezes. Nós podemos ver EPS formando um biofilme nas células da bactéria Penibacillus polymixa, junto a raízes de uma planta. Como citado, o fato do EPS reter e se ligar a alguns nutrientes faz com que o solo tenha necessidade de menor entrada de adubação, pois os nutrientes são melhores utilizados. E isso resulta em uma economia considerável, ajudando diretamente o bolso do produtor. Além disso, os EPS ajudam os micro-organismos a fixarem nas raízes e a entrar na planta. E continuam ajudando quando os micro-organismos estão dentro da planta, pois eles auxiliam no movimento bacteriano por entre os tecidos vegetais. E isso favorece o crescimento desses micro-organismos nos espaços intracelulares e, em consequência, ajuda a planta na defesa contra fitopatógenos. Como podemos ver nesse vídeo, existem muitos benefícios que os EPS podem beneficiar na prática agrícola e melhorar na produtividade e economia de insumos. É importante entender que os EPS são formados por micro-organismos presentes na microbiota. E uma forma de avaliarmos como está o potencial da produção dessas macromoléculas é avaliando a microbiota do solo e entender se nela existem bons produtores de EPS. Essa informação é muito importante para nos direcionar para estratégias de manejo mais eficazes e personalizadas para cada tipo de solo. Caso tenha interesse em entender como funciona, eu deixei na descrição deste vídeo alguns links para que você possa explorar a nossa tecnologia. Obrigado para você que ficou até aqui comigo. Se gostou desse conteúdo, eu lhe convido a dar um joinha no vídeo e a se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos como este. Se ficou com alguma dúvida, você também pode nos escrever nos comentários. E lembrando também que você pode sugerir novos temas para próximos vídeos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.